Boa noite a todos os telespectadores da TV Iracema, boa noite a todo o povo brasileiro, boa noite ao povo iracemense, boa noite ao povo do estado do Ceará. Está no ar mais um programa de entrevistas do Deaci Silveira, programa hoje que nós vamos receber aqui uma autoridade que vai tocar em alguns temas aqui que vocês vão ficar por dentro de alguns assuntos e vão poder também esclarecer alguns fatos de possível, às vezes, não saber que realmente é da forma correta com a forma da lei. Mas antes, nós vamos falar um pouco dos nossos apoios aqui, dos nossos patrocinadores. Vamos falar um pouquinho do Mercadinho Dona Bia. O Mercadinho Dona Bia fica situado ali, depois do hospital, na rua Delta Holanda. Vocês visitem o Mercadinho Dona Bia, porque lá tem vários preços bons, várias novidades, um atendimento muito bom. Então vocês visitem ali o Mercadinho Dona Bia, ali no bairro Holandino. E também aqui colaborando aqui com o nosso programa tem a EDJ Sorveterias, do meu amigo e compadre Josenildo, um dos maiores fabricantes de sorvete aqui do Vale do Jaguaribe. Trabalha com mais de 40 sabores e também agora fabricando açaí. Então visite aí a sua sorveteria localizada ali no centro da cidade, em frente à praça da prefeitura. Então visite lá que vocês vão ter um ótimo atendimento. E também nos colaborando aqui, o Deaci Silveira Ré, IDS Calçados, que é a minha loja também, que eu tenho que fazer aqui, a minha médiazinha, né? Visite lá o nosso espaço, nós estamos lá com calçados feminino, masculino, infantil, e tem o nosso espaço de beleza, na parte de estética. Nos visite que vocês vão ter um ótimo atendimento lá. Dando sequência aqui ao programa, hoje nós vamos convidar, o nosso convidado é um cara muito gente boa, um convidado ilustre. Ele vai contar um pouco da história dele. Eu acho que todos os iracemenses aqui já conhecem, mas é bom que ele vá mostrar o quanto ele é gente boa, o quanto ele é um cara simpático, um cara decente, e está à disposição de toda a comunidade, todos os iracemenses, para ajudá-los no que for necessário. Hoje aqui vai sentar aqui na nossa cadeira o meu amigo delegado da Polícia Civil, doutor Serginaldo. Boa noite, doutor. Boa noite, fica à vontade aí. Tudo bom? Dê uma boa noite aí para os ouvintes, para os telespectadores. Pessoal, quero desejar uma boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui. A todos que nos acompanham, né, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo. E também, obviamente, uma boa noite, inclusive aqueles que não estão acompanhando, mas que posteriormente vão ter a oportunidade de acompanhar, né, a nossa entrevista, o nosso papo hoje. Com certeza. E frisar, pedir a galera aí do Facebook, compartilhem a nossa transmissão. Porque vocês compartilhando aí a nossa transmissão, vocês vão estar ajudando a nossa TV local, vocês vão estar ajudando ao nosso programa e também baixe o aplicativo da TV Iracema tem uma qualidade de imagem excepcional. Então vocês que quiserem também baixar o aplicativo, assistam pelo aplicativo. Compartilhe aí a nossa transmissão, que o doutor Serginaldo vai abordar vários temas aqui interessantes para a população. Mas antes a gente vai saber um pouco da história dele, um cara que chegou aqui em Iracema, adotou a cidade como seu ponto de morada, de brincadeiras, enfim, de viver em harmonia com toda a população. Doutor Serginaldo, você é nascido em qual cidade? Você é de qual cidade, doutor? Eu sou natural de Pau dos Ferros, né? Trabalhei lá durante muito tempo, estou no Ceará já desde o ano de 2015, em outra profissão, né? E acabei entrando na polícia no final do ano de 2016. Mas eu sou natural da cidade de Pau dos Ferros. Certo. Você concluiu todo o seu ensino médio, todo o seu grau de escolaridade ali em Pau dos Ferros mesmo, doutor Serginaldo? Perfeitamente. Eu estudei em diversas escolas públicas, né, da cidade de Pau dos Ferros. Concluí no ano de 2001, ingressei em Direito no vestibular de 2003 para 2004 pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Certo. E de 2004 a 2009 eu cursei a Faculdade de Direito em Mossoró. Antes de ser delegado, você trabalhou em quais setores? Certo, eu trabalhei em diversas coisas, né? Eu nunca tive aquela questão de me apegar a uma coisa definitiva. Eu sempre gostei de me aventurar. Quando eu terminei o meu ensino médio, eu comecei a lecionar. Eu lecionei História há aproximadamente 1 ano e meio. Nesse meio tempo fui aprovado no concurso do Banco do Brasil, com 20 anos. Ingressei no Banco do Brasil, onde eu trabalhei 8 anos. Lá em Pau dos Ferros? Não, eu trabalhei 8 anos no Banco do Brasil de Caraúbas e de Governador de Cerrosado.
Aí depois eu decidi que eu não queria mais banco, né? Por diversos motivos, inclusive assim, questões pessoais que eu vou abordar aqui no decorrer da entrevista. Tem alguns temas que nós vamos falar a respeito e eu vou abordar a minha insatisfação. E aí eu acabei saindo para o INSS, né? Fui aprovado no concurso para técnico do INSS em 2012, trabalhei no INSS como técnico, depois eu fui aprovado no concurso de analista no INSS e trabalhei em Juazeiro do Norte durante 11 meses, até ser chamado para delegado aqui no Ceará. Mas eu fui aprovado em outros concursos, em São Paulo, Piauí, Maranhão, em vários estados, Minas Gerais. Fui chamado em boa parte deles, mas acabei fazendo a escolha, né? Eu escolhi um local próximo da minha família, né? Um local no qual eu já estou acostumado. Certo. Mas antes de ser delegado em Iracema, você chegou a ser em outras cidades? Não, minha lotação ocorreu para Iracema, né? Nós tivemos a oportunidade de escolha, né? Certo. Foi engraçado. Foi engraçado porque tinha uma lista que rodava antes das escolhas, né? Inicialmente nós íamos escolher os 160 e tantos candidatos que estavam aprovados na academia. Só que quando veio a crise, o governador decidiu nomear em 3 vezes. Certo. Então isso limitou a 60 e poucas pessoas, né? A primeira escolha. E limitou os locais. Nesse momento eu cheguei a ver ali minha posição ameaçada em Iracema. Tinha colegas que tinham colocado, mas por uma ironia do destino e para minha grande satisfação, na última hora, um colega que estava escolhendo Iracema na lista, ele escolheu outra cidade, e eu vou dizer a Copiara, e sobrou Iracema, caiu do meu colo, né? Nessa oportunidade eu estava com opções de escolher Jaguaribe, Jaguaretama, Alto Santo e Iracema, né? E aí eu não tinha dúvida que o lugar que eu queria estar era aqui. Pronto, e um lugar muito hospitaleiro, de um pessoal bom. Qual é o diagnóstico hoje? Você já tem um tempinho que tá morando aqui em Iracema. Quais os laços de amizade? Qual a reflexão que você dá sobre o povo bom de Iracema? Esse tempo que eu estou morando aqui, eu fixei realmente residência, né? Eu estou aqui assim de forma definitiva enquanto dure. Eu pude verificar que Iracema é o seguinte: Iracema tem muita gente boa. Iracema nós temos pessoas acolhedoras, pessoas que se importam, pessoas que na maioria esmagadora das vezes respeitam. Então isso é uma coisa que a gente não acha em todo lugar, né? E isso dá uma satisfação para a gente trabalhar e para a gente procurar fazer um serviço que faz a diferença na vida das pessoas, né? Então eu gosto muito assim de tratar bem para poder eu também ser bem tratado. Então quem chega na delegacia, se quiser falar comigo, sempre vai ter essa oportunidade. Nem sempre eu vou conseguir solucionar o problema, mas sempre eu vou garantir o atendimento. É isso que eu priorizo. Claro, eu acredito que o papel de uma autoridade é tratar bem o cidadão, né? Perfeitamente. Receber todos os cidadãos da delegacia, ajudar de alguma forma, mas também cumprir a lei com aqueles que estão errados, não é assim, doutor? Exato, exato. A gente gera um pouco de dificuldade, porque não tem como não nos ver como uma figura que aplica a lei, mas nada pessoal, a gente sempre trabalha, eu busco sempre prezar pela máxima legalidade, né? Aplicar, no caso concreto ali, a lei, até para que a gente consiga atingir o principal objetivo da justiça, que é a pacificação social, né? Mas também a gente, às vezes, procura resolver o problema, que nem sempre vai ser resolvido com a aplicação seca da lei. A gente vai conseguir resolver na conversa, uma forma de conciliação, no qual as partes ali entram no entendimento, e normalmente é uma forma de resolver mais efetiva do que a própria aplicação da lei. Atenção, produção, eu acho que o microfone deu um... Tá? Então a gente busca sempre a melhor solução ao caso, né? Não é fácil. Todo mundo chega com caso e a gente tem que, diante daquelas informações repassadas, chegar a uma solução. Nem sempre vai ser a aplicação fria da lei. A gente se vale muito dos crimes que dependem do interesse da pessoa de processar, que chamam os crimes de ação penal pública condicionada. Então a gente se vale muito deles para resolver o problema. Crimes como ameaça, crimes como lesão corporal leve, a gente consegue resolver de forma conciliatória. Certo. Doutor, me fala, vou abordar um tema aqui, que eu acredito que é um tema um pouco polêmico, mas que precisa ser
realmente exposto à sociedade, até para ouvir um pouco da opinião dos telespectadores, dos munícipes, né? Doutor, antes disso, eu até esqueci de perguntar, você tem filhos? Esqueci de perguntar aqui. Eu tenho uma filha, tem 9 anos, né? E é uma experiência bacana, né? É muito bom. A gente, na ocasião lá, eu não confesso que eu não estava preparado, mas não é uma coisa que você vai estar preparado, você vai enfrentar como vem da forma melhor possível, né? Com certeza. Mas eu tenho, sim. Com certeza. Doutor, inclusive, esses dias eu recebi, não sei se é uma denúncia ou se foi um alerta. Um morador, moradora do município, esses dias mandou uma mensagem no meu WhatsApp perguntando: e Assis, eu tenho um cachorrinho aqui, que sempre fica aqui em frente à minha casa, ele está doente, ele já é um cachorro, um cachorro de idade, já na fase final da vida dele, e ele está aqui, de certa forma, atrapalhando o trânsito. Com quem eu falo para resolver isso? Eu não soube responder, sinceramente, né? Porque realmente animais nas ruas causa acidente, causa transtorno para algumas pessoas daquela comunidade. E eu acho que quando a pessoa tem o seu animalzinho, se ele não pode criar, ele não tenha. Né? Eu acho que se ele pode criar, ele crie bem dentro de casa, como é que se diz, a assistência necessária. Então, você como delegado, você como homem da lei, me diga o que pode ser feito para amenizar essa situação de animais nas ruas. É o seguinte, normalmente a atribuição para recolhimento dos animais, principalmente esses animais de pequeno porte, ela é do município, né? A gente pode tentar, eu estou inicialmente buscando uma solução para os animais maiores. Eu acho que quando a gente conseguir solucionar os animais maiores, como vacas nas ruas, bois, cavalos, eu acho que a gente pode tentar buscar uma solução mais adequada para os animais de pequeno porte, como os cachorros e os gatos, mas diante de diversos acidentes fatais que ocorreram na cidade, eu decidi fazer um trabalho para diminuir, se não for possível, acabar com os animais nas ruas, né? Eu iniciei esse trabalho, chamei diversos criadores, né, e conversei com eles, alertei quanto aos problemas advindos da soltura de animais nas ruas, né? E aí tive situações de desrespeito, e aí eu fiz o procedimento criminal. Esse tema está disciplinado no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais, e a gente fez o procedimento. Inicialmente, os animais eu permiti apenas que o pessoal removesse, mas para frente a nossa tendência é que esses animais eles sejam ou apreendidos judicialmente, que gera uma situação muito desagradável, ou encaminhados para a morada nova. Nós vamos tomar uma solução efetiva, nós vamos buscar uma solução que consiga, de fato, resolver esse problema. Então, os animais de pequeno porte, a gente ainda não estou trabalhando neles, mas eu acho que passa pela questão da própria, como você falou, da segurança, né? Principalmente os animais como vacas, bois e cavalos têm ocasionado muitos acidentes. Vocês devem se recordar de algumas vítimas fatais, morreram principalmente naquela via que está sendo feita ali, duplicação da CE 138, né? Então, nós tivemos diversos acidentes ali causados por animais, e a gente, quando vai tentar identificar o dono do animal, é sempre muito difícil, né? O cara sempre, se o animal não tiver uma ferra e ninguém nos ajudar, é difícil a gente conseguir. E aí eu iniciei fazendo procedimento mesmo. Então já queria deixar o alerta, né, quem estiver acompanhando, que fique atento aos seus animais, só crie se puder guardar, não deixe os animais nas ruas, porque quando você deixa um animal na rua, você está arriscando a vida de outras pessoas inocentes, né, que só querem transitar livremente, é um direito delas. E recolham seus animais, se não tiver onde guardar, venda, dê um jeito, porque definitivamente o procedimento, o processo, o crime vai sair mais caro. A gente está buscando fazer isso. Já iniciei de uma forma de sucesso, já ali no setor da delegacia, já não tive mais, e eu gostaria também de divulgar a todos que, se tiver esse problema lá na sua localidade, no seu bairro, na sua rua, entre em contato com a gente
passe essa informação que a gente vai estar verificando no local. Né? Eu não quero atrapalhar ninguém, eu não quero atrapalhar o cara que está criando seu animal, mas eu quero que ele assuma a responsabilidade pelo animal que ele tem. Pois é, até eu ia frisar isso aí. Doutor, é um animal de certo cidadão. Está na rua, e aí, porventura, vem um veículo e bate naquele animal e causa um dano de morte. Ou então não causa dano de morte, mas deu um prejuízo ali, aquele cidadão, aquele veículo, a moto ou aquele carro. Qual a punição que o dono daquele animal pode ter em relação a isso? O aspecto criminal, né? Ele tem essa questão dele soltar o animal, de causar o acidente, né? Mas, por exemplo, mesmo que não tenha a pessoa não tenha danos, que a pessoa não tenha assim danos físicos, que sejam só danos materiais, ele responde civilmente. Eu vou citar um exemplo que ninguém conhece essa circunstância e acha que isso não existe. Mas, por exemplo, se você tem um animal e você causou um acidente em um cidadão, deixou com sequelas aquela pessoa e ela não pode mais trabalhar, você pode ser responsabilizado civilmente a pagar uma pensão alimentícia. E essa pensão vai durar quanto tempo? O tempo que a pessoa viver. E quantos anos vai viver? Normalmente é 70 anos. Então você pode pegar um cara com 35 anos, causar um acidente, deixá-lo com essa sequela, e você ter que nos próximos 35 anos pagar uma pensão para ele. Que o juiz vai fixar, vai depender da sua remuneração, de quanto você ganha, dos bens que você tem. Inclusive a previsão de venda de bens para a formação de uma poupança, para que essa poupança supra as necessidades daquela pessoa. É um caso extremamente grave. Assim, as pessoas, eu notei que elas sentem mais quando é no bolso. Às vezes a pessoa acha que a situação é engraçada, mas quando é no bolso, quando aquela pancada vem no bolso, ela pensa mais. A pessoa pensa melhor. Pensa melhor. Doutor, em relação a parcerias, essa é uma causa que todos devem abraçar. Eu acho que é muito importante para o município, para a sociedade. Qual a parceria que a Polícia Civil, Polícia Militar, Poder Público e Poder Judiciário tem para poder ajudar a elaborar algum projeto ou leis que realmente tire totalmente os animais das ruas? Bom, como eu digo, a nossa participação é apuração criminal, né? Normalmente a apuração civil, ela não depende da polícia. A polícia não apura danos cíveis, ela não faz acordos. Isso aí é feito com ação própria na justiça, né? Mas da nossa parte, pode-se contar sempre com esse trabalho intenso para inibir. A Polícia Militar também está nas ruas, ela na questão do trânsito, né? A Polícia Militar ela trabalha ali buscando evitar que os crimes ocorram. Então não é impossível que o cara está trafegando numa moto, aquele cara às vezes pode não ser habilitado, mas não é só esse o problema, a forma como ele conduz é o principal. Eu gosto sempre de dizer que a polícia ela não está buscando prejudicar pessoas que andam de forma correta. Ela está buscando identificar aquelas pessoas que são um risco para a sociedade. Então, o cara que anda empinando, o cara que anda desenvolvendo altas velocidades na rua, ele é um risco e ele tem que ser contido. Então, a Polícia Militar ela trabalha nessa questão de fiscalizar, nessa parte ostensiva, de estar nas ruas verificando isso. Assim como a questão dos próprios animais. Eu ainda não tenho nada, um acordo com a Polícia Militar na questão, principalmente da identificação das vacas, de quem é e a forma como a gente vai responsabilizados. Mas com o promotor de justiça a gente já tem. O promotor expediu uma recomendação ano passado que determinou a questão da responsabilização criminal dos donos, dos proprietários de animais que os soltam na rua. Isso aí eu já tenho esse amparo, eu já tenho todo o apoio. Né? Mas não só dele, eu tenho o apoio também do juiz nessas apurações, nessas investigações. Pronto, isso aí já é alguma coisa. A partir do momento que você acabou de frisar, quando vai doer no bolso do dono daquele animal, ele vai pensar duas vezes em deixar solto na rua. Vai, exatamente. Isso aí vai ser importante. Exatamente. Doutor, eu tenho que falar um pouquinho aqui da galera do Facebook, porque senão eu levo um puxão de orelha, sabe? E assim, você não lê os comentários da gente. Tem aqui uma galera aqui assistindo a gente aí. O Jotinha Pessilf, boa noite de Assis, boa noite Luísa Marilac também. A minha esposa aí assistindo todo dia, tem que dar audiênciazinha, começando pela esposa, né? Dalvirene Silva, boa noite. Tem o Bruninho, Bruno e Helena, que é seus amigos, está dizendo aqui, boa noite meus amigos, doutor Serginaldo e o meu amigo de Assis Silveira, manda aí um abraço para Jajá e a turma do Sítio Alegre.
Com certeza. Aí tem aqui Fabi Silva, Cleuto Pereira assistindo, Manuel Filho, lá de Russas, antenado aí no nosso programa, Juliana Tavares assistindo, Tereza Valdivina, minha amiga do bairro Caixa d'Água, e o rapaz aqui, o Manuel Filho, está dizendo, a Polícia Civil está de parabéns na pessoa do doutor Seginaldo, o rapaz está dizendo aqui, viu? E Egilânia Roberto Marques está dizendo aqui, doutor Seginaldo, autoridade que vem desenvolvendo um trabalho excelente em nosso município. Ana Célia, boa noite. Muitos comentários, eu estou escolhendo aqui. Jesuíta de Holanda, parabéns pela entrevista bem concretizada, né? Sinal que está sendo lucrativa, né? José Erimar, show, parabéns ao programa. Conheço o delegado, sou de Pau dos Ferros, olha aí. Pessoal, conheço muito bem ele, parabéns. Não sabia que ele era delegado. Olha aí. Wagner Souza, antenado, Damar Bezerra, Neudinho da Topic aí assistindo, e o Vandim de Lourdinha, né? Doutor Seginaldo vem fazendo um trabalho incrível em nosso município, está de parabéns. Ótima entrevista, excelente trabalho, doutor Seginaldo. Fábio Silva. Minha esposa. Sua esposa, né? Meu amor está fazendo um belo trabalho. Eu agradeço a todos pelos comentários, né? Minha esposa, primeiramente, que vem me apoiando, ela está ali do meu lado, sempre me apoiando e permitindo que eu faça esse trabalho diferente, né? Que eu possa buscar esse trabalho diferente. Ela sabe que eu, às vezes, não tenho hora para chegar, chego em casa tarde da noite, saio de madrugada para a operação. Agradeço a Egilânia, né, a Vandim, Lourdinha, no caso, que a Egilânia e Lourdinha são nossas colaboradoras, fazem parte desse trabalho, estão nos apoiando todo dia para que nós consigamos dar um resultado, né? Também temos o escrivão Paulo, nosso parceiro aí. Paulo é meu braço direito. Tem os inspetores da delegacia, o Erinaldo, Leonardo, todos eles que fazem com que esse nosso trabalho consiga aparecer. São eles, né, que fazem, que possibilitam que tudo isso ocorra. Olha, é notório que a população iracemense abraçou você, o seu trabalho está sendo um trabalho realmente, eu sou testemunha disso, sou cidadão, vejo seu trabalho, um trabalho brilhante, e as pessoas, para você ver como a TV Iracema vai longe, ó, o rapaz aqui, olha, aqui no Paulino, assistindo do Amapá, programa legal, tá entendendo? Lá no Amapá, o cara tá assistindo o programa, de Iracemense está lá no Amapá. Isso é muito bom. Pois Sávio Guerra, grande autoridade do nosso município, né? Jefferson Holanda, parabéns pelo trabalho em prol da população de Iracema. Eu agradeço. Uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu escolhi Iracema era em ficar. E tentar fazer um trabalho diferente. Já teve várias oportunidades com o nosso ilustríssimo prefeito, né, Zé Juarez, que nos dá todo o apoio. Na delegacia ele sempre está lá com a gente, o que a gente precisa, e isso é uma parceria importante, como você falou. Todos os nossos pedidos que são feitos, ele tem atendido, né, e sempre ele também valoriza muito esse fato de eu querer ficar aqui. E eu sou uma pessoa grata por isso, por esse reconhecimento. E aproveito essa ocasião para dizer que eu não tenho interesse em ir embora. Eu não tenho interesse, por mim eu fico aqui o tempo que for possível. Eu sempre busco trabalhar de forma imparcial, para que não haja uma desculpa. Claro, né? Claro. Eu sempre busco trabalhar de forma imparcial. E a própria polícia sabe, né? Do meu amor por esse lugar, da minha vontade de ficar aqui. E se eu vou ficar aqui, eu tenho que buscar trabalhar para que Iracema seja um canto melhor. Claro, é que nem diz aquele velho ditado, cuida bem de onde você vive. Perfeitamente, porque se a gente não se importar com isso, quem vai se importar? Verdade, verdade. Não é isso? Olha, mais gente aqui, eu vou ler mais um pouquinho, porque o pessoal gosta disso aqui. Olha, aqui tem o Rafael Tavares de Assis, meu amigo, boa noite. Ivan Tavares, boa noite. Cleto Pereira Silva, grande entrevista. Fernando Bessa. Antônio Queiroz, boa noite. Estou assistindo aqui de Itu, São Paulo. Parabéns, delegado. Está fazendo uma boa ação para a população. Boa noite. Edilson Cirineu, lá de São Paulo. A galera tá no Brasil inteiro assistindo. Isso é muito bom. É muito bom saber que o pessoal tem essa opinião, né, e que eles apoiam o nosso trabalho. Claro, se tem o apoio da população... Porque também sem o apoio do povo a gente não consegue trabalhar, né, se eles não estiverem nos ajudando, às vezes nos informando. E aproveito também o momento para dizer que toda informação repassada para a Polícia Civil, pode ser feita de forma anônima, sem revelar a fonte, e a gente vai buscar apurar o fato, e se houver provas,
proceder com a instauração do inquérito, ou do TCO, do BOC, e fazer com que aqueles fatos cheguem ao conhecimento da justiça. Delegado, nós vamos abordar outro tema aqui, em relação... Primeiro eu conto uma historinha. Qual é a historinha? As pessoas andam com motos, com os canos adulterados, às vezes em alta velocidade, 2, 3 pessoas, até 4, eu já vi 5 em motos, carros ilegais, placas atrasadas, enfim. Quando a Polícia Militar, que também faz um trabalho brilhante, é um trabalho que não resta dúvida, o Cosminho aí, que é o sargento, é um grande profissional, um cara muito trabalhador, sério. Quando ele faz essas apreensões, as pessoas se chateiam e dizem, não, isso não é obrigação da Polícia Militar. Então, você vai dar uma esclarecida, qual a parceria da Polícia Civil, Polícia Militar, o que realmente a polícia deve fazer nesse quesito, já que nós não temos implantado ainda no município sistema de DETRAN, sistema de polícia rodoviária, desse policial de trânsito. Então, esclareça para a população quais são a parceria que vocês têm para fazer esse trabalho. Como a gente não tem um órgão específico, né, alguém tem que fazer isso. Alguém tem que buscar, que tentar manter a paz, a ordem, né? A ordem, ela também se estende ao trânsito. Então, a ordem no trânsito, ela tem sido feita de forma brilhante, realmente, pela Polícia Militar. O Sargento Cosme é meu parceiro, é meu irmão. A gente trabalha ali de mãos dadas. Ele é merecedor de todos os elogios. E muita gente, às vezes, até me procura para reclamar, como se ele não pudesse realizar uma busca pessoal, como se ele não pudesse realizar a apreensão no veículo. Mas eu sempre esclareço para a pessoa que ele pode. E, normalmente, o filtro que é feito pelo sargento é um filtro inquestionável. Como eu já disse, ele não está buscando aquele cidadão que vai trabalhar na roça e pega aquela motinha atrasada, 80 e pouco, para ir, não. Ele vai pegar o cara, às vezes, que está com a moto em dia, mas que está empinando ali. Ele está embriagado. Está embriagado, está andando em alta velocidade, está com cano adulterado, com a moto fazendo barulho, incomodando as pessoas, né? Então, assim, uma das atribuições da PM é manter a ordem e a paz pública. Se for atuando no trânsito, eles vão ter que fazer. Agora, no momento que a gente tiver um órgão de trânsito, a gente vai, até onde for possível, repassar essas ocorrências para eles, porque a gente acaba assumindo uma grande quantidade de atribuições que nos sobrecarregam. E, às vezes, faz com que a gente desvie a atenção de outra coisa mais importante que deveria estar sendo apurada. Eu sei que tem, às vezes, coisas, às vezes, menos importantes que eu dou atenção, e fica uma coisa mais importante parada, e isso dificulta muito meu trabalho, me sobrecarrega, me deixa estressado. Então, a gente espera ansiosamente para que seja implantada. O prefeito já conversou, disse que vai pedir uma reunião na qual seja dada a oportunidade para todos os setores se manifestarem, judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, para que a gente chegue a certas soluções, né? Porque se nós formos fazer um trabalho para apreender todos os veículos irregulares em Iracema, ninguém vai rodar. Não é isso que a gente quer. Eu sempre gosto de deixar bem claro, de Assis, não é isso que a gente busca. A gente não quer prejudicar o cidadão que está usando sua motocicleta para uma finalidade ilícita. Às vezes só tem ela para trabalhar. Às vezes só tem ela. É um meio de locomoção extremamente importante. A gente faz esse filtro, porque a gente quer que o cidadão de bem sinta-se seguro, sinta-se feliz e gratificado com a nossa atuação. E não que ele fique chateado por a gente estar tirando o seu único bem ali, com diversas finalidades. Então, toda vida que um veículo é apreendido, sempre tem alguma coisa que a pessoa está fazendo errado. Por exemplo, andar sem habilitação é errado? É. Andar com veículo atrasado é errado? É. Só que a gente não consegue ter um mundo 100%. Então a gente busca que, se o cara está sem habilitação e se a moto está atrasada, mas que ele esteja andando bem direitinho, sem incomodar ninguém, sem causar risco de acidente, respeitando inclusive a própria autoridade policial, na hora da abordagem ali, respeitando a polícia às vezes quer fazer uma busca, é possível, uma busca pessoal, uma busca no veículo, tem uma suspeita, é possível. Mas não é a ideia da polícia, não é prejudicar nenhum cidadão de bem. Certo. E me diga uma coisa, doutor, já esclareceu que a polícia ela tem realmente essa função no município,
por conta que nós não temos órgãos específicos para fazer esse trabalho, então cabe à polícia fazer esse trabalho. É como eu lhe digo, Assis, termina sendo, qual é a finalidade da polícia? É a manutenção da paz e da ordem pública. Se a ordem pública está sendo desrespeitada por causa de um veículo, então ele tem que atuar. Se fosse por causa de um cara atirando para cima, ele tem que atuar. Se for por causa de um cara agredindo outro, eles têm que atuar. E quando eu digo eles, nós, né? Nós como polícia, como um todo. Então, assim, termina sendo em razão disso. Mas não é a finalidade maior da Polícia Militar. A Polícia Militar ela está para impedir crimes graves, né? E às vezes o pessoal não acha isso suficiente, e passa pela viatura, levanta o pneu e vai embora, né? Não respeita ali a pessoa que está trabalhando. Me fale um pouco sobre, tem um projeto do Demutran. Me fale um pouco, se você sabe responder, qual vai ser a função desse Demutran no município? É geralmente fazer esse trabalho? Perfeitamente. Digamos, o órgão é um órgão administrativo de trânsito, ele busca averiguar as condições de trânsito da cidade, como os veículos estão andando, quem está pilotando, a forma como está pilotando. Então, você pode ter uma ocorrência na qual o cara está andando ali, ele está irregular, a moto é apreendida ou multada, mas não tem crime. Certo? Não tem crime. Ou ele pode estar andando de uma forma que cause um risco de dano à população, que é quando o cara anda em alta velocidade, e além da infração além da infração administrativa, que é a alta velocidade, tem multa para isso também, uma velocidade acima da velocidade permitida na via, aí nós também teríamos um crime. Então vai ter atuação tanto do órgão administrativo de trânsito, quanto da Polícia Civil, né, da Polícia Militar, se participou da ocorrência, mas da Polícia Civil, no momento em que a gente vai ter que instaurar um procedimento criminal para apurar aquela situação, que no caso seria um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Passa uma mensagenzinha. Ciclista, pessoas que têm carro, peça aí para eles terem mais uma educação no trânsito, para evitar andar embriagado em motos. Passa aí, delegado, uma mensagem para a população aí. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Eu já falei mais de uma vez aqui. A polícia não está querendo prejudicar ninguém. A gente só quer que a cidade tenha paz, tenha ordem. Então, se você trafega sem causar riscos a terceiros, então você normalmente não vai ter problema, certo? A gente faz esse filtro. Então, respeitem a sinalização, a cidade já começou a ter, né, a sinalização horizontal, algumas verticais. Eu acredito que com a implantação do órgão de trânsito, essa questão da sinalização ela seja concluída. Vai ter a questão da campanha, né, em relação à educação no trânsito. Então eu peço a vocês que respeitem o outro. Quando você passar por uma pessoa no trânsito, você não precisa passar raspando nela, você não precisa passar em alta velocidade, você não precisa passar xingando. Você pode apenas passar por ela. Então, respeite a questão dos cruzamentos, respeite a questão dos pedestres, respeitem os ciclistas. A gente está com um movimento de ciclista na cidade e isso é uma coisa bacana, é uma atividade. A pessoa está tentando fazer uma atividade física, está tentando melhorar e ela precisa da ajuda de vocês para que isso aconteça. Da minha parte, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando melhorar a questão dos animais. Eu já vi que em outras vias tem animais atravessando, às vezes 4, 5 da tarde, fica um caos no local. Eu vou procurar esses proprietários de animais e vou buscar uma solução, porque eu quero que vocês andem com segurança. Agora, eu não posso fazer isso se vocês também não ajudarem, não respeitarem a velocidade, não respeitarem a questão do som. O veículo com descarga, ele causa uma poluição sonora. Então, cabe a vocês também, como pessoas que querem o bem do lugar onde vocês estão, respeitarem essas normas. Normas que vocês já conhecem. E o principal é a educação. Ninguém precisa resolver a coisa no trânsito de forma violenta. Você pode sempre resolver com a educação. Isso. Parabéns pela sua mensagem, muito produtiva. Doutor, vamos abordar outro temazinho aqui, em relação a tarifas bancárias. A gente sabe, doutor Serginaldo, que existem tarifas indevidas nos bancos, né? Principalmente para os aposentados que pagam, às vezes, um cheque especial e não sabem nem o que é cheque, muitas vezes. Cartão de crédito, às vezes,
coloca ali uma taxazinha para cartão de crédito, sendo que o aposentado nunca teve, não sabe nem o que é um cartão de crédito. Tem muitos aposentados que não sabem o que é isso. E também, doutor, em relação a empréstimos consignados, tanto do funcionalismo público, como também de aposentados e pensionistas. Eu quero que você indique, mostre uma solução para que essas pessoas não possam mais cair em certos golpes. Como a gente está vendo aí, pessoas que, eu não fiz esse empréstimo, como é que pode, surgiu aqui um valor na minha conta, e realmente a gente sabe, a gente não pode, nós não estamos falando nomes de banco, nem de quem fez, apenas fatos que a gente escuta todos os dias no nosso dia a dia. Então eu quero que você aborde esse tema aí e esclareça para a sociedade. Perfeitamente. Eu fiz um levantamento dos crimes, né, para que a gente pudesse citar. Normalmente o crime que envolve a instituição bancária é o crime de estelionato, né? Pessoal vem e conta uma história bonita, se passa por alguém que quer lhe ajudar e acaba lhe prejudicando. Nós tivemos recentemente, e é de conhecimento público, uma operação, uma grande investigação envolvendo uma série de empréstimos que foram feitos indevidamente aqui em Iracema no ano de 2018. Né, principalmente do início ao mês de novembro de 2018. Essa investigação ela está em andamento. Foram instaurados aproximadamente 40 procedimentos criminais, né, e nós estamos bem avançados. Eu estou assim, satisfeito com o que tem sido apurado e eu acredito que a gente tenha uma justiça ao final de tudo isso, certo? O pessoal registrou o boletim de ocorrência na delegacia e lá eu pude ver que todos eles foram feitos de uma forma específica de operar, né? O que acontece? O estelionatário, ele sempre se baseia na questão da confiança que você vai ter nele. Às vezes ele se baseia que você acha que vai ganhar alguma coisa, ou às vezes ele se baseia só na sua inocência também. O que acontece? Você está lá numa fila de caixa eletrônica e não sabe tirar o dinheiro, tem dificuldade e pede para que uma pessoa lhe ajude. Se essa pessoa estiver mal intencionada, provavelmente ela vai lhe causar um prejuízo, né? Você vai entregar ela cartão, senha. Eu sempre gosto de dar dica para o pessoal não fazer nada em casa. Chega um cara na minha porta, eu digo, não, amigo, não leva mal não, mas na minha porta eu não faço não, principalmente de banco. Não faça nada em casa. Vá na instituição, vá num local físico, um local onde vocês possam reclamar, um local onde vocês possam cancelar. Às vezes vocês fazem operações financeiras por telefone. E aí, por telefone, você dificilmente vai conseguir um cancelamento. Dificilmente você vai conseguir resolver o seu problema. Por telefone também, os bancos eles não pedem dados por telefone. Ligar pedindo para você confirmar seus dados, dizer sua senha, digitar alguma coisa desse tipo, não caiam nessa. Isso aí é golpe. O banco ele não liga para você. Ele não. Às vezes o que acontece? Às vezes tem umas instituições oferecendo cartão de crédito. Mas a dica que eu deixo aqui, hoje é que não faça nada por telefone, não faça nada em casa. Procure um local físico onde você possa reclamar, um local onde você possa conversar, um local onde você possa negociar. Se teve alguma irregularidade ou se não saiu exatamente como você queria. Então procure um local físico. Essa, de Assis, é a principal dica. Não faça em casa. O cara passa lhe oferecendo uma proposta. Às vezes o cara está até com um trabalho lícito, assim. Ele chega com o formulário, ele faz o empréstimo e o dinheiro cai na sua conta. Só que às vezes ele assinou vários formulários ali. E aí depois seu empréstimo fica sendo renovado. Por quê? Porque a cada vez que renova, o cara que renovou ganha uma comissão. Aí o dinheiro cai na sua conta, aí você diz, já que caiu, deixa. Peço até desculpa por interromper. Às vezes surge um saldozinho ali de R$1.000. Perfeito. Aí você tem um saldozinho, já pagou o aposentado fazer. Já quer que a pessoa faça. E esse caso, se você tiver a opção de dizer, não, eu não estou interessado agora, é bom. Mas se você não tiver a opção, se o cara no dia que fez aquele seu empréstimo, aquele que você quis, na porta de sua casa, ele lhe fez assinar vários formulários, e com um daqueles formulários ele começou a renovar no ano seguinte, com o outro ele renovou no outro ano, e aí você acaba caindo assim como se fosse criando uma bola de neve, uma coisa que nunca vai ter fim. Então, essa orientação é importantíssima. Não forneça dados por telefone.
Não forneça dados para quem for na sua casa, não faça operações em casa. Como eu digo, de Assis, eu também não quero prejudicar o trabalho de quem faz empréstimo. Pelo contrário, eu quero que quem faça empréstimo seja responsável pela ilegalidade se ela ocorrer. Porque no momento em que o cara trabalha com isso e faz empréstimo, na hora que dá a bronca, ele não quer resolver, então ele está errado. Ele tem que arcar com a consequência. Com a consequência. Tanto criminal quanto civil, ele tem que estornar o empréstimo, ele tem que devolver o dinheiro e ele corre o risco de responder um procedimento criminal. Então, o meu alerta é para isso. Não faça em casa, não faça por telefone, não assine o papel sem saber o que é que você está assinando. Muitas vezes a gente está por esses empréstimos e aí quando a gente pede a proposta ao banco, chega lá, está com a assinatura da pessoa. Mas a pessoa diz que não fez. Só que ela assinou aquele papel em algum momento. Às vezes nem sabia o que estava assinando. Às vezes nem sabia o que estava assinando. Então fica esse alerta. Nós tivemos um número expressivo de crimes de estelionato. Certo? Foi um número muito, muito grande. Nós estamos tendo muito trabalho para apurar todos, mas eu não quero deixar nenhum sem apuração. Também já aproveito esse momento para dar um alerta. Cuidado com as compras pela internet. Eu, particularmente, eu prefiro comprar assim nos sites oficiais. Eu compro nas Americanas, eu compro no Submarino, eu compro na Magazine Luiza, e não é fazendo propaganda das empresas. Oi, doutor. É porque sempre que eu compro nessas empresas, eu consigo resolver um problema se houver. Estão perguntando aqui, quando a pessoa vai no banco e não fez o empréstimo, e aí aparece 2, 3, 4 procedimentos ali de empréstimo no nome dela. Quem ela deve procurar, já que o próprio banco está sonegando que não tem responsabilidade alguma sobre aquilo que ela está denunciando. Então, quem ela deve procurar? Pronto, inicialmente, a gente orienta para que a pessoa procure a própria instituição com a finalidade de cancelar, se não fez, né? E eu digo isso, Assis, porque às vezes também tem gente muito esperta que faz, diz que não faz, que quer ganhar em cima. Então, às vezes, a gente acaba, e eu não estou generalizando, às vezes tem casos desses. Então, nosso trabalho na polícia é muito difícil porque a gente tem que fazer um filtro para saber quem está realmente prejudicado e está buscando a justiça e quem está buscando se locupletar ilicitamente, ter um lucro ali que não deveria. Mas eu vou dar a dica, sempre que você tiver um problema com o banco, por isso que eu digo a importância de você ter um lugar físico para procurar. Hoje está bem difundida a questão do Nubank, bancos digitais, né? Aquele Banco Inter, diversos bancos. Eu sou muito reticente com relação a isso. Eu tenho medo de operar com esses bancos. Por que, Assis? Porque se eu tiver um problema, eu não tenho onde reclamar. Se eles não resolver pelo telefone, eu vou ficar com prejuízo. Ou eu vou ingressar na justiça para tentar reaver. Não é fazendo propaganda, mas eu sempre procuro um lugar físico. Que eu me sento lá e diga, eu quero reclamar. Eu quero que você resolva o meu problema. E que a pessoa me dê uma solução. E se ele não me der uma solução, obviamente, eu vou ter o meu direito de procurar a justiça. Quando você passa por uma situação de ter um empréstimo feito na sua conta e você realmente não fez, isso aí pode configurar crime de estelionato. Então, você vai procurar inicialmente a instituição financeira e ver se resolve com ela. Se ficar bem clara a situação do estelionato, no sentido de quê, de Assis? O estelionato, ele também está ali numa situação em que o dinheiro nem fica para você. Porque, às vezes, o empréstimo cai na conta da pessoa, a pessoa tem aquele empréstimo na conta dela, o dinheiro está lá, está disponível, mas ela não quer, porque ela alega que não fez. Então, inicialmente, eu dou a dica de procurar o banco e estornar. Se o banco estornar e a pessoa não teve nenhum prejuízo, está resolvida a questão. Pode ainda ter crime? Pode, mas é muito difícil de eu provar. Porque ninguém teve prejuízo. Ela voltou o dinheiro? Voltou o dinheiro, ninguém teve prejuízo, ninguém teve despesa. Então, assim, fica mais difícil. O estelionato, ele também ocorre sem prejuízo. Mas eu acho que isso é grave e ofende a pessoa quando a pessoa perde. E aí exige uma apuração, uma investigação e uma punição. Então, assim, voltando para o exemplo, a pessoa apareceu lá 3 empréstimos que nega ter feito. Se o dinheiro está lá e se o banco não se nega a estornar e voltar àquela situação anterior, onde ninguém teve prejuízo, eu não vejo problema que a pessoa resolva com o banco. Mas se o banco ele só nega informações, se o banco ele bota dificuldades e aquilo ali realmente está com um aspecto criminoso, então a pessoa procura a delegacia, registra o BO e a gente vai apurar. Ou se eu conseguir, às vezes, resolver
entrando em contato, às vezes eu entro em contato com o banco. Eu digo, tem uma pessoa procurando aqui, aconteceu essa situação. Às vezes também a pessoa, é possível a pessoa às vezes não saber explicar bem no banco qual é o problema dela. Então, a gente tem que fazer esse filtro na questão da comunicação. Se a pessoa soube dizer qual era o problema, e se o banco conseguiu identificar para dar a solução. Mas, normalmente, são registrados. Não é 100%. Não é 100%, mas se a pessoa teve um empréstimo que não fez, o banco se nega a resolver, aí a pessoa vai na delegacia, porque eu vou analisar se tem crime. Se tiver crime, eu faço o BO e vou apurar criminalmente. Muito bem. Doutor, vamos aqui, uma telespectadora aqui colocou, pessoas de má fé fazendo pessoas de boa fé ficarem endividadas. A Val Tomás, parabéns de Assis Silveira, belo trabalho, parabéns ao delegado pelo trabalho também. Aí Viviane colocou aqui, Viviane Gomes Freitas, aqui, tem que investigar e prender esse ou esses estelionatários, para eles não fazerem mais isso com as pessoas de bem. Rapaz, realmente foi um tema muito legal tocar nisso aqui, porque tem vários relatos de pessoas que já me disseram isso, cara, que sofreram consequências, inclusive meu pai teve consequências, eu fui ao banco e o banco estornou, porque eu tive provas. A pessoa que fez um empréstimo, que não mora mais no município, também não vou dizer instituição, para não denegrir a imagem da instituição, fez o empréstimo, meu pai chegou lá, detectou que tinha tirado um valor X, ela pegou, transferiu da conta do meu pai para a conta dela, meu pai deu o cartão para ela, meu pai tinha 80 e poucos anos. Então eu tirei um extrato, fui lá e mostrei para ela, disse aqui, olha, você vai devolver isso aqui ou então eu vou... Então eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Exatamente. Olhar, investigar, correr ao banco, e se o banco não resolver, procura a polícia. Uma situação que a gente, que eu quero colocar também, é essa questão que na maioria dos casos a gente está tendo a colaboração do banco. O banco está se propondo a devolver. Nesses casos que eu lhe falei, nessa apuração, 40 procedimentos aproximadamente instaurados para essa apuração, eu conversei com o gerente da instituição, que ele fica em Tabuleiro, no caso, né, que seria a sede mesmo aqui, né, aqui é um posto, lá é sede, e é responsável pelo nosso posto, e ele me disse que todos os casos que deram entrada no Bradesco, levaram o BO, todos eles foram ressarcidos. Foi a informação que ele me passou. Que bom. Né? Não, que bom. Apesar de que o crime continua. A apuração criminal vai ter, a pessoa vai responder, quem fez vai responder. Agora, eu fiquei feliz de saber disso, porque é muito triste você, com a atuação que a gente tem, a atuação criminal, a gente não consegue nem sempre devolver o dinheiro à pessoa. E se a pessoa que cometeu a fraude, que ficou com aquele dinheiro, não tiver, nem a justiça consegue obrigar, porque não tem, vai tirar de onde. E um detalhe, doutor, tem pessoas também, como existem pessoas de boa fé, existem seres humanos de má fé. Tem pessoas também que também estão se aproveitando dessa oportunidade, fez um ou dois empréstimos, está indo lá na delegacia, talvez, para dizer que também roubaram dela, e às vezes não é verdade. Por isso que é bom a polícia dar uma investigada também. Por isso que a gente faz um filtro muito grande. Não é todo mundo que chega e consegue. Isso. A gente faz um filtro, a gente faz toda uma apuração antes de fazer o registro, para que só conste lá no papel o que de fato aconteceu. E aí voltando, então assim, o crime de estelionato é um crime que está difundido demais. Então, eu gostaria de pedir a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que tenham atenção e que aquilo que pareça bom demais, desconfie, porque realmente não é verdade. Não existe, tem um ditado no mercado financeiro que diz assim, não existe almoço grátis. Então, não tem esse negócio que o bem custa 15 e o cara está vendendo por 2. É verdade. Não caia nessa, não existe isso. Não existe isso. Olhe o preço de mercado, se baseie no preço de mercado, tenha cuidado com compras pela internet. E aí, voltando nessa questão dos crimes que a gente tem apurado, eu verifiquei, de Assis, que a maioria das contas eram de pessoas que só sacavam, tiravam um extrato e sacavam o dinheiro. O INSS depositava, a pessoa tirava um extrato, olhava quanto tinha, sacava o dinheiro. E eu verifiquei também que essas contas, todas elas estavam tarifadas. Quando a conta é tarifada, é aquela tarifazinha que você paga todo mês ali, normalmente de R$20, 20 e poucos reais. O banco também disponibiliza um crédito pessoal, que seria um limite na sua conta, né? E eu verifiquei que todos os golpes foram possibilitados em razão da conta estar nessa situação. É um ponto negativo. Exatamente. Então, baseado nesse fato, eu dei uma olhada, eu estudei uma resolução do Bacen, né? Eu trouxe até alguns
algumas anotações aqui para citar, né? O que é que acontece, pessoal? Você pode perguntar, mas eu tenho a obrigação de pagar a tarifa? Aí eu vou dizer o quê? Depende. Depende. Você usa os serviços? Você precisa de limite? Você precisa daquele valor disponibilizado ou você não precisa? Se você não precisa, começou bem. Porque se você não precisa e você não tem uma movimentação intensa na sua conta, não tem por que você pagar a tarifa mensal. Desde 2008, a resolução 3.518, né, de 2007, do Banco Central, essa resolução entrou em vigor e alterou o disciplinamento das cobranças de tarifas pelas instituições financeiras. Inclusive, nessa época, eu trabalhava no Banco do Brasil, né, onde eu fiquei até 2012. Muito bom isso aí, viu? Eu trabalhei até 2012. E, nesse momento, pessoal, foi disponibilizado um pacote de serviços essencial. O que é essencial? É aquele mínimo que o banco tem que disponibilizar para as pessoas sem cobrar. Nesse pacote você tem direito, aí eu fiz um recorte aqui também, para passar para vocês o que é direito. O que é o pacote essencial? O pacote essencial é aquele gratuito, você não paga, é um direito seu. E eu sempre cito, Assis, que é importante que a pessoa não tenha necessidade, porque assim, se você precisa usar o limite da conta, se você usa cheque, se você usa um monte de coisa, então normalmente o banco vai querer um retorno da sua parte. Mas se não usa... Mas se você não usa, e aí eu queria deixar isso aí como até uma dica, né, principalmente para os aposentados. Como eu verifiquei lá que esse modus operandi, ele se baseava num crédito pessoal disponível na conta. Se não tivesse esse crédito pessoal disponível na conta, não teria sido feito esses empréstimos. Então a pessoa, além de pagar uma tarifa de, sei lá, 15, 20 e tantos reais por mês, ainda teve um empréstimo feito na sua conta indevidamente. Doutor, e se por acaso o aposentado tem as tarifas, ele quer tirar, vai ao banco, e o banco só nega a retirada, o que ele deve fazer? Exatamente. Então, baseado nisso, eu gostaria de dizer que a partir da segunda-feira eu vou deixar disponibilizado um formuláriozinho no qual vocês podem pegá-lo aqui na TV Iracema, pode ser? Pode, sim. Eu já conversei com o prefeito para que pudesse ficar na Secretaria de Assistência Social. Isso. E vou só entrar em contato com o pessoal do Conselho do Idoso para deixar lá. No primeiro momento, o que eu quero, pessoal? Eu gostaria que os idosos que não necessitam desse serviço não tivessem na conta. Porque no momento em que você não necessita e tem na conta, você está deixando um valor ali a mais disponível para um cara que quer lhe ajudar, ou às vezes até mesmo um familiar, mas que quer fazer sem sua autorização. Ele quer lhe passar a perna. Então ele usa aquele valor. Você não sabe que aquele valor foi utilizado, porque você fica pagando só o juro. Então, assim, a partir da segunda-feira vai estar disponível um requerimento. Eu também vou ver a possibilidade de deixar no Sindicato Rural um requerimentozinho. Vocês não vão assinar nada lá. Vocês vão pegar o requerimentozinho em branco e vão para o banco. No banco vocês assinam, só na frente lá do pessoal do banco. Você vai explicar o que é que você quer. O que é que você quer? Você quer retirar a tarifa da sua conta. Quer tornar a sua conta uma conta com o pacote essencial, que é o pacote sem tarifas. E aí, você vai ter direito ao quê? Você vai ter direito a 4 saques, 2 transferências, 2 extratos, né? E é um serviço gratuito, tudo isso aí. E eu sei que a maioria dessas pessoas que eu estou citando gratuitamente aqui, ele tem direito a esse que você citou agora. Eu particularmente eu não faço 4 saques por mês. E o idoso ele só faz um saque do pagamento. Ele só tira um extrato também. E transferência ele também dificilmente faz. Quando eu vejo uma transferência na conta do idoso, eu já... suspeito. Rapaz, aqui tem um negócio estranho. A gente viu nessa fraude também transferências. Então, assim, eu gostaria... Já, inclusive, estive até conversando com o pessoal do banco para saber como está a sistemática lá. Eu cito a questão do requerimento, porque com requerimento, você pede para que ele receba aquele requerimento e ele dê um assinado. Então, eles não vão poder se negar a atender seu pedido. Não tenho, também, intenção de reduzir o lucro do banco, prejudicar ninguém. Eu só tenho a intenção de fazer justiça. Quando eu trabalhei no Banco do Brasil, uma das raivas que os colegas tinham de mim, principalmente o gerente, era porque eu tirava a tarifa. Sentasse um idoso na minha frente, eu olhava, você faz muito saque? Não, faz extrato? Não, é só isso, meu filho. Pronto, pois então eu vou resolver aqui uma coisa para você. Chegava no gerente e dizia, o cara ali quer tirar o
o pacote. Tá? Mas homem, não pode tirar o pacote não, o cara vai... Eu digo, rapaz, ele quer tirar, o direito dele eu vou tirar. Eu não vou descumprir a lei não, a lei diz que ele pode não tirar. Pagar a tarifa, é o direito dele. Aí eu ia lá e tirava. Nesse tempo eu já tirava o quê? De tarifa da conta da pessoa, era 8, 10 reais, o salário, sei lá, era 500 e pouco. Rapaz, hoje, 23 reais é uma conta de água. É 28 reais a tarifa básica da água. Claro, com certeza. Rapaz, é extremamente injusto. Então, assim, para quem não usa, os idosos que não usam. A segunda dica, primeiro, vocês podem buscar, se não usa os serviços, tirar a tarifa. Com a tirada da tarifa vai sair também o limite. Peça para tirar também limite. Não quer limite na conta. A não ser que use. E aí eu também gostaria de dar orientação para os aposentados que não têm o interesse em fazer aquele empréstimo consignado, aquele que vem descontado direto do INSS. Vá no INSS e peça para bloquear o benefício para empréstimo. Não vai ter jeito. Ninguém vai lhe fraudar. Só se o cara sacar o dinheiro e não lhe der. Vai direto no INSS e pede para tirar os... Pede para bloquear o benefício para empréstimo. Isso é muito bom. Essas dicas aqui é maravilhosa. Veja bem, aposentado, vocês não têm a obrigação de pagar tarifas bancárias. Só se você quiser pagar. Então o delegado está fazendo aqui um esclarecimento. Amanhã, quem tiver pais aposentados, alguns aposentados que estiver assistindo o programa, vá no banco, olhe o seu extrato. Tiver tarifa, vá no gerente do banco e peça para tirar. E se ele não tirar, procura as leis. Justamente, para evitar que haja uma negativa injusta, eu vou disponibilizar, eu vou fazer esse requerimento, vou disponibilizar na segunda-feira. Eu quero deixar nesses locais, Secretaria de Assistência Social, Conselho do Idoso, TV Iracema e Sindicato Rural. Vou deixar lá umas cópias, vou pedir para o pessoal dar um apoio. Não assinem nada assim fora do banco. Deixe para assinar no banco, porque aí você assina no banco e apresenta ao funcionário. Peça para tirar as tarifas. Não é justo. Se usar, eu acho justo que o cara pague pelo serviço, né? Então, pessoal, são diversos serviços grátis. Tem uma lista aqui enorme dessas. Eu vou citar só alguns como exemplo. Pode ficar à vontade. Quais são os serviços essenciais? Ou seja, aqueles que não podem ser cobrados. Relativamente à conta corrente, que é essa conta que todo mundo recebe as coisas, né? O fornecimento de cartão com função de débito, né? Fornecimento da segunda via do cartão, exceto quando você perder essas coisas, mas se for culpa do banco, o banco tem que emitir de graça, né? A realização das transferências, fornecimento de extratos, fornece até 10 folhas de cheque por mês, se o cara quiser, né? Então, assim, são diversos serviços. Pode usar os caixas eletrônicos, pode usar lá dentro também. Quando você extrapola esse número, aí cobra a tarifa por serviço. Aí você paga R$ 2,50 no extrato, mas é melhor do que todo mês você pagar 20 e tantos reais, né? Claro, com então, certeza. Fica essa dica aí. Fica a dica do INSS para pedir o bloqueio para empréstimos. Aí, assim, se o cara quer fazer empréstimo, eu queria fazer um consignado, estou precisando. É só ir de novo no INSS pedir para desbloquear. É só isso. Ótimo. Você bloqueia e desbloqueia no INSS. Ótimo. Está quase encerrando aí o nosso programa. Nós temos mais uma pergunta para o doutor Serginaldo, mas antes eu tenho que falar aqui do pessoal do Facebook, aqui que está nos assistindo, mandar um abraço aí para o Cileu da Albuquerque, que está aí nos assistindo aí de Fortaleza, mandar um abraço aí para meu amigo Lero Jales, que também está nos assistindo, Regina Silva, Tiago Nevlin, lá em Morada Nova, nos assistindo, e aqui uma telespectadora aqui dizendo: de Assis, agradecemos por essa ótima entrevista, o delegado está fazendo um trabalho maravilhoso em nosso município, parabéns. O Quilmer Duarte, o presidente aqui da TV Iracema, está dizendo: parabéns de Assis, o programa de hoje está muito bom, de informações para o nosso povo, a audiência está muito boa, parabéns. Rutinaldo Souza, meu amigo aí, boizão, assistindo aí no bairro Caixa d'Água, e a minha esposa dizendo aqui: muito orgulhoso de você, meu amor, está sendo um ótimo apresentador. Não diga isso não, porque o pessoal acredita, né? Aí Valéria Valdeni também nos assistindo, mandar um abraço para eles, Marcos e Poliana, e meu irmão Jailson Silveira, que é o Jajá, também está aí antenado aí, e o Acrísio Fernandes, muito bom o programa. A Ariana Nogueira, muito bom esse programa, vocês estão de parabéns. Dona Fátima Magalhães, a esposa do meu amigo Solon Magalhães, e Pedro Vitor Silveira, meu sobrinho. Doutor, a gente vai abordar o último tema, para você... Já está aqui quase no meu horário, mas produção me dá mais uns 10 minutinhos aí, né? A audiência está boa, vamos segurar o delegado aí, que ele não sabe quando é que ele vai voltar aqui, né? Delegado, nós vamos abordar um tema agora muito delicado.
mas você com certeza vai saber orientar a nossa população. É legal. Sabemos que adolescentes, adultos, viciados em drogas, o uso de drogas. Delegado, qual a orientação que você pode dar para a sociedade, para esses jovens que estão aderindo a esses entorpecentes? O que você pode orientar a sociedade sobre isso? Perfeitamente. O uso da droga, o tráfico de drogas está difundido em todo o país, né? A gente aqui tem feito um trabalho de combate ao tráfico. Eu recentemente iniciei um trabalho de palestras nas escolas, né, para alertar o pessoal a respeito disso, os jovens, né, principalmente, que quando eles entram nisso aí é um caminho que não tem volta, né? O que eu gostaria de deixar bem claro era principalmente para os adolescentes que acham que se envolver com droga ele não responde por nada, né? Todo adolescente que comete um crime, seja um crime no trânsito, quando ele anda aí em alta velocidade, na motocicleta, seja ele está usando drogas ou ele está servindo de aviãozinho, que é aquele cara que faz o transporte da droga, ele está sim cometendo um ato ilícito. Nesse caso seria um ato infracional. Ele responde criminalmente, né? E a gente tem feito um trabalho em cima disso aí para evitar. O alerta que eu deixo, de Assis, é que tenha muito cuidado quem se envolve com drogas, porque é um caminho sem volta, né? Você pode estragar a sua saúde, você pode estragar a sua reputação, você pode estragar a paz dos seus familiares. O tráfico de drogas, ele não acontece por si só. O viciado, ele vai furtar, ele vai roubar, ele vai tentar conseguir esse dinheiro, normalmente cometendo outros crimes. Então, é um ciclo vicioso, né? A gente poderíamos ter, assim, um círculo virtuoso com a educação, com o esporte, mas a gente acaba tendo um ciclo vicioso com a droga. Que o cara ele usa a droga a primeira vez, se vicia, aí ele quer comprar droga, ele furta, ele rouba, ele mata, para pegar aquele dinheiro, para comprar aquela droga. O traficante se fortalece, aí ele alicia um menor para trabalhar para ele. Então eu gostaria de deixar esse alerta na questão de os menores envolvidos com drogas respondem criminalmente. O maior que envolveu o menor responde, além do tráfico de drogas, da associação para o tráfico, ele responde também pela corrupção do menor, que ele fez participar daquela atividade. Então, são penas gravíssimas. Por exemplo, o crime de tráfico e associação para o tráfico tem penas somadas de 25 anos, até 25 anos. Não é uma pena boa. Então, assim, minha orientação é que não faça. Nós estamos fazendo um trabalho, é muito difícil, a gente precisa muito do apoio da sociedade. Denúncias anônimas estão sempre sendo checadas. A gente pede que vocês continuem denunciando. Tem o canal 190, que a gente também atende por lá. E sempre de forma anônima, a gente colhe a informação e vai averiguar. E só frisando aqui, delegado, doutor, que quem mais ajuda a polícia é a sociedade e principalmente dentro da sua casa. Os pais investiguem mais com quem os seus filhos andam, investiguem mais o que os seus filhos estão fazendo, procurem orientar os seus filhos, procurem saber se eles estão se envolvendo com coisas ilícitas e procure educar dentro de casa, procure começar dentro da sua casa, para poder você ajudar a sociedade. E também a polícia está à toda disposição de qualquer denúncia, de qualquer informação, a polícia está aí para isso. Perfeitamente, a gente está à disposição e da nossa parte que a gente puder fazer, nós iremos, né, fazer. Eu queria só entrar num tópico, né? Eu acabei não dando tempo a gente falar. Mas como nós tivemos alguns fatos envolvendo esse tipo de ocorrência, eu queria encerrar a minha participação, né, aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, com a questão, pessoal, da receptação. O que é o crime de receptação? Receptação é quando você adquire algum bem oriundo de crime. O bem ele pode ser furtado, roubado, por exemplo, um celular. Então, pessoal, fiquem atentos ao que vocês compram, de quem vocês compram. Muito boa esse tema. Por quê? Porque
celular, TV, às vezes até uma cadeira dessa. Olha, a produção está dizendo aqui que nós temos mais 20 minutos. Pode ficar à vontade. Tá tranquilo? Tá ótimo. Então, às vezes, até uma cadeira dessa, ela pode ter sido furtada de uma residência, de um comércio. E aí, quem adquirir esse bem comete um crime, né? O crime chama-se receptação, está no artigo 180 do Código Penal, penas de 1 a 4 anos. Mesmo que você esteja, às vezes, até assim, você não tenha certeza, mas você tinha como saber, pela pessoa que lhe vendeu, pelo valor, você tinha como saber que aquele bem não estava certo. Você também comete um crime, é uma receptação culposa, a pena é menor, mas existe o crime. E aí, nós também temos uma frente para ser trabalhada, que é no pessoal de sucata. O que tem acontecido aqui em Iracema? E eu vou trabalhar nisso aí. Eu não vou deixar isso barato, não. O pessoal de sucata, está adquirindo, às vezes, os objetos furtados. Então, tem um cara, às vezes, na cidade... Se ele compra um objeto furtado, ele comete crime de receptação. O cara que furtou, o crime de furto. O cara que comprou, receptação. O que é que acontece? Nós fizemos recentemente a prisão de um cara envolvido em vários furtos na zona rural daqui, né? Conhecido como Dedé de Antônio Oroz. Todo mundo ficou sabendo, a gente divulgou por quê? Porque é interessante que a gente divulgue, porque além do cara responder o crime, eu quero que os outros vejam o exemplo. as pessoas saibam quem fez e Saibam quem é. quem fez e principalmente para que a gente fosse informado pelas demais vítimas. Então o que a gente fez? A partir dessa prisão de Dedé de Antônio Oroz, ele foi preso por força de um mandado de prisão preventiva, então vai ficar um tempo guardado. Foi uma satisfação nossa fazer esse trabalho, conseguir imputar ele os crimes, conseguir provar os crimes, que são crimes sorrateiros cometidos em sítios, às vezes à noite, na madrugada, sempre na hora que o morador não está, arromba a porta, leva o botijão de gás, né? Então, assim, nem todos a gente pôde imputar, mas teve os crimes que a gente tinha prova, então eu só trabalho com prova. Eu não trabalho com boato, não trabalho com conversa, não. Eu trabalho com prova. Aí os meus de prova pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser foto, pode ser testemunhal, né? Tem diversos tipos de prova. Então a gente trabalha com prova. O que aconteceu? A partir desse trabalho investigativo que foi feito para prender esse indivíduo, a gente verificou que boa parte dos bens furtados, eles são vendidos na sucata. O cara, às vezes, de Assis, ele pega, por exemplo, vocês podem ter aqui, teve um furto recente de fios aqui no loteamento, né? E foi loteamento ali, tem o Alta Vila, Horas do Vale e Horas da Serra. Pronto, foi um desses três. Os dois ali, Horas da Serra. Eu não lembro exatamente qual foi, eu estava muito cheio de coisas, eu estava finalizando aí na sexta e teve esse BO lá. Eu não tive como ver, né? Estou de férias, então para mim não foi possível verificar essa situação. Mas na ocasião foi furtado, salvo engano, não sei se foi 1.000 metros, 800 metros de fio. Foi muito fio. E aí o que acontece? O cara tira esse fio para vender o cobre. Às vezes o fio, ele custa, só um exemplo, custa 5 mil reais. Aí o cara vende o cobre por 200. Olha o prejuízo que ele deu à vítima. 5 mil reais para ganhar 200. Então, o cara que comete esse tipo de crime, ele não está preocupado com você, ele não está preocupado com o seu bolso. E quem comprou tá mal intencionado, porque vai ganhar dinheiro. E quem comprou vai ganhar muito dinheiro em cima. Então, eu já deixo aqui um alerta para o pessoal que trabalha com sucata. Quando eu voltar, nós vamos fazer um trabalho em cima das sucatas. Ou o cara vai trabalhar direito ou ele não vai trabalhar. Porque você acha que é normal, de Assis, o cara ter a sucata dele na calçada assim, entrando no vizinho, o muro cheio, tudo cheio de lixo? Tá errado. Isso não tá errado? Tá errado. Mas o que acontece? O cara trabalha. Porque a gente vê que ele está tentando ganhar o pão, ele está se esforçando para sustentar a família. E aí todo mundo suporta um pouco o ônus desse trabalho. Que às vezes é um mau cheiro, às vezes é uma lata que cai na sua calçada, às vezes... Até animais. Os animais, a questão da poluição visual... Mas o povo aguenta, sabe por quê? Porque às vezes você vê que é o cara trabalhando, que é o cara se esforçando para ganhar. Mas aí o cara acha que isso não é suficiente. Ele vai comprar um objeto furtado para vender ali, para ganhar em cima. E isso é injusto. Isso, além de crime, é injusto. É injusto por quê? Porque a gente alimenta uma série de crimes. Se o cara que furta não tiver a quem vender, ele não vai ser incentivado a furtar. Com certeza. Se ele procurar aqui em Iracema em todo canto e ninguém quiser comprar, vou citar um exemplo. Ninguém quiser comprar, que a gente teve um caso desse. Um motor que inclusive o cara me disse que um motor novo desse era 3 mil reais, não sei quanto. O cara comprou ele por 300. Tá errado. Não tem como estar certo isso.
Aí o que é que acontece? O cara comprou, aí o cara aí responde quem compra, responde quem furtou, e aí, de Assis, se esse cara não tivesse comprado, ia servir para o furtador o motor, ia servir os 100 metros de fio, ia servir diversos objetos aí, 5 rádios, 5 televisão, não vai servir não, se ele não tiver quem repassar. Então, o que é que vocês têm que analisar, pessoal? Vocês têm que saber, assim, o ato de rua mesmo. Certo. Quem são as pessoas que normalmente estão furtando nas datas? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A maioria dos caras aqui que estava fazendo, a gente já prendeu. A gente prendeu o Danilo, de Zé de Catirinha, que chama, né? Assim, e prendeu o Danilo. Danilo está preso. Foi um trabalho nosso. Não foi fácil. A gente conseguiu. A gente conseguiu prender o Danilo. Aí, a gente prendeu agora. Eu já tinha feito a prisão num plantão meu em Jaguaribe do Alan. Um Alan do Zadelvito, que andava por aí. Todo mundo sabe, isso é conhecimento público. Todo mundo sabe onde ele passava, começava, era furto, era roubo, era tudo no mundo. A gente prendeu também. E por último a gente prendeu o Dedé de Antônio Oroz. Então a gente está tentando fazer o nosso trabalho. Agora eu não consigo, de Assis, fazer esse trabalho sem o apoio das pessoas. E nesse caso eu estou pedindo o apoio dos caras que têm sucata. Se você tem uma sucata, toda vida que chegar lá um cara suspeito, vendendo um item suspeito, o que é que você vai fazer? Você não vai comprar, primeira coisa. E segunda, você vai fazer aquela denúncia anônima para a polícia. Olha, chega um cara, por exemplo, uma pessoa que conserta celular, um exemplo. Chega com um iPhone que custa, vamos dizer, um novo 5, 6 mil reais. Vendendo ele por 200, 300 reais, tá o errado. cara que está comprando, ele está vendo que ele foi Ele sabe que é problema. Com certeza. Então ele está, pronto, celular bem falado. Olha, pessoal, celular. Quando você for comprar um celular usado, você peça a nota da pessoa, você saiba a procedência, porque você pode nem sonhar e estar comprando um celular que foi roubado, um celular que foi furtado. Então não compre assim. Faça um esforço, compre um novo. Ou então tente comprar de alguém que tenha como atestar que aquele celular é lícito, né? Então o cara que trabalha consertando celular, às vezes ele compra. Então vai o mesmo recado para o cara da sucata. Você que trabalha no comércio de coisas usáveis. Pronto, aí vem o cara da sucata, vem o cara da loja de celular. Chegou um cara suspeito, vendendo item suspeito, não compra. É problema. Você vai responder por um crime. Então, o que é que eu peço a vocês? Não comprem, se possível, de forma anônima, pode denunciar, nunca vai ser revelado a fonte, e aí a gente vai atrás do cara e vai tentar recuperar o celular e impedir que a vítima tenha um prejuízo. Cara, as pessoas, você até tocou frisou 3 vezes, eu vou frisar mais uma vez. A denúncia, ela é anônima. A polícia não quer dizer quem foi que trouxe a informação, a polícia só quer a informação. Então, se você tiver a coragem de fazer a denúncia, você já está ajudando demais a sociedade. Exatamente, sempre de forma anônima. Pelo contrário, a gente agradece quem faz assim, porque a gente não quer nem saber quem é, para não correr o risco de sem querer soltar. Isso. Até pro cara mesmo que a gente está interrogando. Então, assim, eu não quero nem saber quem é. Eu só quero a informação, vou checar. Às vezes a informação é verídica, às vezes não é. Se for verídica, a gente vai fazer o processo crime. Se não for, a gente vai seguir para outra atividade. Olha, tem até um relato aqui, até engraçado. Um pouco engraçado. Esses dias eu estava no ambiente e a pessoa disse, rapaz, fizeram um furto, roubaram 3 gados, 3 bois, mataram, tiraram o couro e deixaram as 3 cabeças juntas, lá na propriedade desse cidadão. O senhor teve conhecimento de algo do esporte? Eu acredito que isso foi feito agora já no meu período de meu afastamento lá, né? E eu tive por lá e o pessoal comentou, ouvi falar. Tem triste, esses né? casos triste. Quer dizer, é isso que eu quero, pessoal. A gente vai conseguir chegar nos criminosos, a gente consegue. Agora a gente precisa do apoio das pessoas. Vou citar outro exemplo. O cara vai lá, e vou especificar aqui, para que não fique uma questão, já que você falou do gato, certo? Uhum. Para que não fique assim uma questão só de boca. Ó. O crime de receptação, ele tem uma passagem específica que fala da receptação do animal. Né? Você vê, de Assis, como isso é tão chato e é tão grave que fizeram um tipo penal para isso. Em 2016 foi incluído um artigo no Código Penal, 180A, que diz o seguinte, receptação de animal. Aí como é o crime? Eu vou ler aqui para vocês. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente. O que é o semovente? É um animal.
domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Então, já fica para outro público. Quem é de Assis que compra carne de 3 animais? Não pode ser um cara que eu ou você, não pode. Tem que ser alguém. Porque a gente não tem nem onde botar. Alguém que revende. É alguém que revende. Então, fica a dica também para o mesmo pessoal que trabalha com a venda de carnes, de frigorífico, açougue. Ó, tenha cuidado. Às vezes o cara acha que não vai conseguir provar que aquele animal é o do cara lá. Mas às vezes tem uma testemunha que viu, quem furtou, às vezes tem uma testemunha que viu o cara entrando no seu comércio. E assim, a gente vai chegar lá, você vai ter que comprovar a origem daquela carne. Claro. Se você não comprovar, provavelmente você vai ser imputada a você a conduta da receptação do animal. Certo? Boa. Então o cara não pense que, porque eu não comprei o animal inteiro, eu comprei 2 quilos da carne. Eu comprei 10 quilos da carne para vender aqui porque estava faltando e tal. Pronto, ali já respondeu. E com certeza, um detalhe, todo roubo não é vendido barato. Quando alguém chegar para você e disser, olha, você quer comprar uma carninha, 1 quilo de carne ou 10, eu faço a R$10. Você tenha logo não tenha dúvida que esse que não foi do suor dele nem comprou. A maior dica é assim, é de quem você compra e por quanto você compra. Né? Então assim, de quem você compra. Chega um cara lá lhe oferecendo uma carne e esse cara não é conhecido por ter animal, por ter criações, por ter fazenda, não tem nada ele, mas ele tem 100 quilos de carne. Porra. Então a gente não pode, pessoal. A gente ri, mas é porque a gente não pode alimentar esse comércio. Isso é muito triste. Aconteceu com seu vizinho, mas poderia ter acontecido com você. Poderia ter acontecido com um de nós. Tá entendendo? Quando aconteceu com outro, você achou engraçado, mas se acontecer com você, você não vai achar. Não. E quando você compra a carne assim, você está alimentando esse comércio. Com certeza. A nossa ideia é o quê? Vamos tornar a venda difícil. Porque no momento que a gente tornar a venda difícil, até o crime não vai ser incentivado, porque o cara não vai ter o que fazer com aquele produto depois. Verdade, então verdade. Fica esse... Foi bom, fica porque o alerta ficou para a questão da sucata, às vezes é fio, como foi dessa vez, mas podia ser um motor, podia ser até assim, o ferro mesmo pesado, aquele... Né? Inclusive o Danilo uma vez foi preso por o furto de uma caixa de marcha, e ele vendeu a caixa de marcha não como uma caixa de marcha, ele vendeu a caixa de marcha como sucata, pelo peso. Então, assim, ele dava um prejuízo do cara de R$300 para ganhar 20. Não, R$20. Pronto, então, fica fica a questão da dica dos celulares, fica a dica, inclusive, dos animais. Muito boa, viu, doutor? Olha, e vamos aqui, Vera Edna de Almeida Silveira, minha cunhada, assistindo o programa, dá um abraço para ela. Luísa Marilac aí, parabenizando o programa e parabenizando o doutor Serginaldo. E Robernice Pereira, lá de Fortaleza, também assistindo o nosso programa. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, dizer que realmente... Foi uma entrevista muito produtiva, você passou várias informações aí, que eu tenho certeza que amanhã o povo de Iracema especificamente, ou até do Brasil, por que não do mundo, vai ter um diagnóstico realmente do que você falou aqui. Tenho certeza que os aposentados amanhã, pessoas que têm pensões por viuvez, vai amanhã no banco, com certeza, e vai olhar suas tarifas e tirar, economiza R$20, R$23 e você paga um papel de água. E também dizer, doutor, que o seu trabalho, além de ser um trabalho preventivo, educativo, informativo, e alertar as pessoas que a polícia está de olho. Você está se mostrando um grande profissional, uma pessoa empenhada a trabalhar, um delegado jovem, e que você está de olho nisso aí. Como eu estava dizendo, a gente observa o problema. E aí a gente, como nós temos muitas atribuições, nem sempre a gente consegue atuar imediatamente. Mas eu queria deixar esse recado aqui. Todos os problemas que estão ocorrendo em Iracema, problemas de cunho criminal, eles vão ser trabalhados, cada um na sua vez. Eu vou tentar fazer esse trabalho. Nós, como Polícia Civil, nós temos um efetivo limitado e sempre o Estado, às vezes, dificulta um pouco o nosso trabalho na questão de recursos, né? Até porque também parece que os recursos estão escassos para todo mundo. Mas, assim, o nosso trabalho é um trabalho... assim, feito com muito esforço, com muita dedicação. E esses problemas pontuais a gente vai resolver. Eu acredito que teve alguns problemas que já foram amenizados. E, por exemplo, até a questão do fogo. O pessoal gostava de tocar fogo nas coisas. Fumaça cobrindo, incomodando todo mundo. Eu fiz um pequeno trabalho em cima disso aí. Diminuiu qualquer coisa. Diminuiu. Bom, essas queimadas ilegais, essas queimadas, né, cara? São ilegais, incomodam as pessoas. Cara, não precisa você queimar o lixo.
Iracema tem um serviço excelente de coleta de lixo. Tem, muito bom. Muito bom, então não precisa você queimar lixo, você deixa o lixo que os caras vão levar. Se por um acaso acumulou mais um pouco, alguma coisa, veja a possibilidade com um cara que trabalha ali na caçamba, veja com o secretário de obras, veja com alguém da prefeitura, mas tem como passar lá, recolher aquela quantidade maior, porque eu não quero tocar fogo, eu não quero incomodar meus vizinhos. Claro, né? Com certeza. Então assim, o nosso trabalho é assim, é um trabalho feito, como você disse, é um trabalho preventivo, é um trabalho educativo, e depois é um trabalho um trabalho assim mais incisivo, mais duro. Então eu sempre deixo isso pro final mesmo. Eu tento conversar, eu tento alertar, eu tento avisar. Todo mundo sabe disso, dessa minha conduta. Eu gosto que o cara saiba que está fazendo e que aquilo que está fazendo é errado, e quando ele for responder, ele tem consciência disso. Não é uma coisa que ele está com dúvida não, porque ele já foi informado. Pronto. Delegado, me fale um sonho a se realizar, seu. Rapaz, um sonho meu, eu sinceramente, assim, uma coisa hoje que eu almejo, né? Eu não tenho trabalhado para isso inicialmente, mas uma coisa que eu almejo hoje é fazer concurso para magistratura e para o MP. Se disser assim, eu tenho um sonho hoje, assim, profissional, né? O interessante, porque o sonho você tem diversos aspectos, né? É um sonho, assim, isso é um sonho profissional. Como eu estou hoje aqui, principalmente na condição de delegado, eu digo, meu sonho profissional realmente não seria terminar como delegado, embora eu esteja muito feliz com minha carreira. Eu almejo, só que para isso tenho que estudar, né? Que eu estou parado por enquanto. Mas assim, meu maior anseio é sempre viver em paz, com a minha consciência limpa, de que tudo que eu faço são coisas legais, são lícitas, são moralmente aceitas e que Deus não vai me castigar, seja aqui ou seja depois da minha morte, por condutas que eu fiz aqui. Então eu sempre pergunto, será que isso é bem visto aos olhos de Deus? Eu não sou um cara extremamente religioso, mas minha família é uma família muito católica, né? Minha mãe tem 60 anos aí na igreja, acompanhando a igreja, e foi catequista há muitos anos, então eu sempre pergunto, será que isso é uma coisa que Deus se agrada que eu faça? Então eu sempre penso nisso. Bom, um sonho muito bom. Mandar um abraço aí para Aristarco Diógenes, nosso secretário de esporte aí nos assistindo, e um abraço também para a minha amiga Juliana Bezerra, que está sempre assistindo nosso programa. Forte abraço. Delegado, eu quero agradecer imensamente a sua participação, dizer para você que a honra é satisfatória de você vir participar do nosso programa e dizer que a casa está sempre aberta para quando você quiser. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que nos acompanharam, né? A todos os que vão nos acompanhar ainda, né? Vão ter a oportunidade de ver posteriormente essa entrevista. Gostaria de agradecer especialmente a minha esposa, Fabiana, ao pessoal que comentou aqui, que esteve acompanhando a gente, o Jajá, a esposa dele, Vera Edna, né? Muita gente boa, a Lourdinha, Vandinha, a Gilane, o pessoal da delegacia, o pessoal que está aí junto, fazendo um trabalho bacana, desenvolvendo esse trabalho. E é isso, pessoal. Acho que foi uma oportunidade de vocês me conhecerem melhor, né? Claro, e que com certeza. Estou sempre aberta aos convites, a comparecer em locais onde eu possa falar um pouco do meu trabalho, onde eu possa passar um pouco do meu conhecimento, que por pouco que seja de Assis, pode fazer a diferença. Claro. E se fizer a diferença numa pessoa, se uma pessoa de Assis que ia comprar um produto furtado, não comprar pelo que eu disse, para mim valeu a pena. Já valeu a pena. Todo o nosso bate-papo aqui. Todo esforço vale a pena quando a gente faz com dedicação, com honestidade. Exatamente, e quando a gente consegue ver um resultado que seja. Pronto, pois tá bom. Delegado Serginaldo, doutor Serginaldo, delegado da Polícia Civil hoje, prestou essa entrevista para o nosso programa, uma entrevista muito produtiva. Eu agradeço a presença dele aqui no nosso programa, agradeço a audiência imensamente de todos os telespectadores que estiveram aqui assistindo o nosso programa e todas as pessoas que deixaram aqui a sua mensagem, aquelas que eu não pude responder, eu peço desculpas porque realmente são muitas mensagens e a audiência aqui foi uma audiência, eu acredito que é a maior audiência do nosso programa, por sinal, por ser um profissional realmente que faz o seu trabalho com muita dedicação. Desejar uma boa noite, que Deus esteja no lar de cada um de vocês e estarei sempre aqui, terças, quintas e sábados, trazendo uma pessoa ilustre, um profissional de alguma área para prestar também, não só a entrevista, mas o seu esclarecimento e mostrar um pouco da sua história para a sociedade. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.